Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a escritora Maria José Esmeraldo Rolim, nasci em Floriano, no Piauí, numa pequena cidade, e aos 14 anos eu vim para Fortaleza estudar. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, depois de longo tempo que eu tinha abandonado os estudos por causa da gravidez que eu tive de risco. Então, eu abandonei a faculdade e continuei somente quando eu completei 50 anos. No meu doutorado, eu tive professores maravilhosos e eu tinha um sonho infantil desde criança de ser escritora. E esse sonho foi acalentado, mas ao longo do tempo foi deixado de lado, porque eu fui cuidar de criança, tive filhos, e somente quando retornei, que eles ficaram grandes, que eu voltei a estudar. A minha profissão sempre foi professora, eu nunca tive outra profissão. Trabalhei em Brasília como profissional de mídia, mas sempre foi paralelo com a profissão de professor. E ao escrever meu primeiro livro, que foi A Violência e o Bullying nas Escolas, Como Prevenir e Corrigir, eu comecei a ver que a literatura era realmente aquilo que eu queria da minha profissão como pesquisadora. Esse livro, meu primeiro livro, foi uma pesquisa que eu fiz na rede pública com os meus alunos, que foi traduzido em português e espanhol. Ele foi parar no Congresso Nacional, transformando o dia 7 de abril em Dia Nacional do Bullying, levada pelo deputado, autor da lei, Arthur Bruno. Ele foi meu professor de literatura no vestibular. Então, depois desse livro, eu escrevi este meu outro livro, que é A Violência dos Laços Familiares aos Bancos Escolares. Esse livro, a gente fala da violência que é feita em casa, de uma espécie de bullying, que a gente chama de mobbing, que faz com que as crianças não tenham muita convivência com outros, porque se sente excluída. E esses laços familiares mostram que a violência simbólica pode nos levar a não ter sociabilidade nem convivência com outras pessoas. Muitos alunos de escolas abandonam e chegam até ao suicídio. Então, através desse livro, eu falei desses momentos difíceis que tem na vida de muitos alunos, que é o bullying e principalmente o cyberbullying, que é feito na internet. O cyberbullying é um bullying que você não sabe de onde vem, porque às vezes nem você conhece as pessoas. E ao longo da vida, a gente vai vendo que o cyberbullying e a violência simbólica, ela vai fazendo com que as pessoas se sintam excluídas da sociedade, do meio ambiente também, porque a violência que a gente chama maior é a violência que a gente faz através de atos e ações dizimando a natureza. Esse livro que eu lancei ultimamente, eu falo do mundo dos animais e o vírus, mostrando que se não cuidarmos da natureza,
e acreditarmos na ciência, nós teremos mais pandemias, porque a pandemia é a migração de vírus que vem dos animais e chegam até nós. Esse livro foi um livro que eu fiz dedicado às crianças para mostrar a importância que tem a natureza ao nosso redor. A natureza precisa de ser preservada, precisa de ser feita uma educação ambiental desde a infância, para que as crianças saibam que ela é nosso prêmio e bem maior. Só atrás de dinheiro e poder não vai nos levar a lugar nenhum. Nós estamos vendo as tempestades de areia que não existia no Brasil. Isso tudo é uma consequência de não estar cuidando dos nossos rios, estar cuidando da nossa natureza, e estamos com problema de abastecimento d'água. E se não tivermos água, nós não teremos vida futuramente, porque a vida precisa do meio ambiente. E as doenças, como a pandemia, elas vão causando muitos problemas, principalmente com a saúde pública, porque nem todo local tem hospital suficiente para todo mundo adoecer e depois ser tratado. A ciência diz que o isolamento social nesses casos, o uso de máscara, e principalmente escutar a ciência e tomar a vacina. Todos precisam acreditar que a vacina é o melhor remédio para prevenir as pandemias e epidemias que podem vir. E através dessa ciência, de quem estuda e de pesquisa, a gente tem que combater os fake news que ao longo do tempo ficam com o negacionismo, dizendo que isso não é verdade. Nós temos que aprender desde pequeno a procurar em fontes seguras, em bibliotecas públicas, não só no Google, porque o Google informa, mas as bibliotecas, elas formam cidadãos conscientes, críticos, que fazem com que a nossa sociedade saiba avaliar o que é verdade e o que é mentira. E uma mentira repetida muitas vezes pode parecer verdade. E através desse meu livro aqui, que eu falo das fake news, eu digo que vocês precisam aprender a ler e interpretar, fazer a interpretação de texto daquilo que lê. Porque a pessoa que não consegue interpretar corretamente a leitura, ela não vai se desenvolver em nenhum aspecto, porque os aspectos fundamentais de desenvolvimento humano estão ligados à interpretação de texto e a ler fontes seguras, sérias, e nada melhor do que bibliotecas e livros que nos levem a isso, porque também tem livros que nos levam a fakes. Então tem que saber escolher os autores e saber também fazer a escolha de como devemos melhorar a educação de qualidade de todos. O Brasil chegou numa onda em que o fake news tomou de conta e que muitos se aproveitam do poder para dizimar as verdades e formar meias verdades. O que é meias verdades? Meias verdades são formadores de opinião errônea
em que se baseiam em dados não concretos e tornam o feito como verdade. Nós não podemos cair neste conceito. Temos que avaliar bem todas as verdades que estão na nossa frente e dizer que somente através da preservação da natureza é que nós vamos ter mais comida saudável, sem agrotóxico, sem ter como nos fazer crescer, e dizer que os alunos precisam ter luz para saber fazer suas escolhas. O veneno das meias palavras podem deturpar a informação, e hoje nós temos um grande dia, que foi o Prêmio Nobel da Paz a uma mulher que combate esse tipo de publicação, que é a Maria Lessa. Maria Lessa é uma jornalista que ao longo da vida luta pela democracia, pelo poder de mostrar a realidade às pessoas. Então, através desse livro, eu falo que o vírus aqui nascendo, ele pode migrar para um monte de pessoas e adoecer. E aqui eu falo também da prevenção. Como prevenir isso? Através do uso de máscara, de combater o vírus com a vacina e acreditar na descoberta da ciência, que aqui é simbolizado pelo Dr. Coelho, que é um médico cientista que pesquisou e mostra como combater o vírus. E você combatendo o vírus, normalmente você vai ter mais comida. Vocês estão vendo aqui os bichos todos felizes, com mais comida no prato, e ter como ter um mundo cada vez mais limpo em todas as áreas. As águas, não fazer com que as pessoas diminuam os agrotóxicos, e façam também uma releitura de como nós temos que repensar o mundo. Eu tenho que também fazer uma referência a essa editora de Genebra, na pessoa de Valquíria Imperiano, que é a presidente da direção da Cultive, que é um instituto Brasil-Suíça, que acreditou no potencial de se trabalhar esse tema, o tema de preservar a natureza. A importância de se receber apoio nesses tempos em que são tão difíceis os recursos é muito importante, e ver a qualidade de se produzir um livro que fale desse assunto para crianças, adolescentes e até para adultos. A gente tem que engrandecer essas editoras, mesmo fora do Brasil, que conseguem colocar em bibliotecas pelo mundo, pela Europa. Esse livro está na biblioteca da Suíça e será distribuído nas principais bibliotecas públicas da Europa. Um livro que é em português e francês, porque
na Suíça se usa muito francês. Então, é um livro em português e francês, levando a língua lusófona para o mundo e fazendo com que as crianças aprendam que os recursos naturais são finitos e através da preservação e do cuidado que a gente vai ter com a natureza, nós podemos ter uma vida melhor para as futuras gerações. O que é que muda numa pessoa quando ela aprende a preservar? Ela muda seus hábitos, faz com que ela, ao seu redor, mude também a sua visão de mundo e a sua visão crítica de como lidar com esses recursos. Porque esses recursos são dizimados por causa do lucro. E só lucro não vai nos fazer ter uma vida melhor. A coragem para a mudança, para conquistar novos hábitos e novos fazeres, nos faz lembrar que desde criança podemos repensar o nosso caminhar neste planeta. E o planeta, a gente vê agora os recursos naturais sendo dizimados, a água quase acabando nos rios, porque ao longo dessa trajetória nossa, ninguém pensou que podia acabar, e nós estamos vendo os rios todos secando, estamos vendo coisas que não existiam no Brasil, como são as tempestades de areia, e estamos vendo que somente através da leitura, da informação correta, porque a internet, a gente sabe que a internet tem muita coisa boa, mas também tem muito fake. Então nós temos que fazer essa diferença e mostrar que através da boa leitura, da leitura correta, séria, nós podemos dar origem a novas formações de crianças para o futuro. E essas crianças, elas têm que saber que o planeta é finito. Se não cuidarmos dele, pode acabar com nossas gerações futuras. Porque sem água, sem os recursos naturais, não existe vida. E a vida é o nosso bem maior. Então, o que é que eu deixo para vocês como importância desse livro? É de saber que no futuro nós temos que deixar para os filhos de vocês, para os netos de vocês, para todas as futuras gerações, um legado de conhecimento e de preservar o meio ambiente. Este meio ambiente que nós vivemos, que infelizmente está pedindo socorro e que pode gerar às futuras gerações muitos transtornos. E esses transtornos podem ser evitados se começarmos a trabalhar desde hoje. Então, eu deixo a vocês aqui o meu agradecimento e meu abraço, dizendo que a leitura será sempre o caminho de uma educação de qualidade e de um futuro de uma nação que saberá dar exemplo para o mundo em preservar o meio ambiente e principalmente o recurso natural maior que é a nossa Amazônia. Obrigada, fiquem com Deus e meu eterno agradecer a todos.